Mas a gente abre essa edição do Canelada da Jovem Pan falando do Palmeiras, a melhor campanha do Paulistão. Empatou com o Guarani 0-0, mas foi o suficiente para garantir a melhor campanha do Campeonato Paulista. Flávio Prado, tá aí o Palmeiras, invicto, o único invicto na competição e chega com força na fase eliminatória. Flávio. Pedro, o Palmeiras é favoritíssimo, né? Não tem ninguém para encarar o Palmeiras. O Palmeiras pode vacilar e sobrar para alguém. Mas ninguém tem capacidade de encarar o Palmeiras, nem de longe, sabe assim? A segunda melhor campanha acabou sendo do São Bernardo e a terceira do São Paulo. Quando a gente ficou com a quinta melhor campanha. Então, teoricamente, os dois times, não, falando em grandes, né? Você pode imaginar. Porque aí, por exemplo, o São Bernardo, ele está no grupo do Palmeiras. Já cai fora. Dentro da normalidade, já cai fora. Aí viria o segundo time com mais próximo do Palmeiras, é o São Paulo. É uma distância gigantesca, né? A distância aqui já chega em 5 pontos. Então o Palmeiras, ele é favoritíssimo. O Palmeiras só não ganhou o campeonato se ele tirar o pé, se acontecer uma zebra muito grande. Lembrando que na final são 2 jogos, né? E aí realmente não vejo ninguém nem próximo de ter capacidade de encarar o Palmeiras. Nem São Paulo, nem Corinthians, muito menos as equipes menores. O Palmeiras, ele tá sobrando muito. Em termos de Campeonato Brasileiro, ele já é favorito. Imagina o Campeonato Paulista, para mim, não tem nem disputa. Se o Palmeiras jogar com naturalidade, ele ganha de novo o campeonato com muita facilidade. Depois eu vou puxar direitinho todos os dados do Palmeiras, mas é impressionante. O Verdão, no ano passado, perdeu para o Atlético Paranaense pelo primeiro jogo da Copa Libertadores, as semifinais. E depois só voltou a ser derrotado para o Internacional na última rodada, com o Campeonato Brasileiro já garantido. Então, num espaço de 6 meses, porque essa derrota para o Atlético Paranaense completou 6 meses agora. Num espaço de 6 meses, o Palmeiras só foi derrotado uma vez e foi para o Internacional na última rodada. Eu acho que ele só perdeu 7 jogos, o ano inteiro. E 2 vezes para o São Paulo, 2 vezes para o Atlético Paranaense. Aí você pode colocar a derrota também no Mundial de Clubes, se quiser, né? Aquela derrota. Eu acho que conta, sim, nessa ainda Chelsea. Entra. Mas são 7 derrotas no ano inteiro, o que é, convenhamos, uma campanha extraordinária, né? Extraordinária. José Manuel de Barros falando dessa campanha do Palmeiras, que regularidade. E você concorda com o Flávio? Palmeiras favoritaço, José Manuel? Sempre foi, né, Pedro, meus amigos? Muito boa noite. O Palmeiras sempre foi o favorito para conquistar o Campeonato Paulista, que é como entrava ali com o Flamengo pau a pau na Supercopa, e vai ser favorito para brigar por todos os títulos que disputar durante essa temporada. No Campeonato Paulista, ainda mais num comparativo dele com os adversários. Dá jogo nos clássicos? Dá jogo, mas ele vai ser apontado sempre como favorito nas quartas, na semifinal e na final. Não tem o que fugir dali, porque tem um time armado, bem montado, sabe o que quer, sabe o seu jeito de jogar e é muito forte, né? E até nesse próximo jogo já, o São Bernardo vem fazendo uma bela campanha. Eu vi que ele não utilizou alguns titulares hoje, mas foi eliminado na Copa do Brasil pelo Náutico e perdeu o jogo em casa hoje, né, pro Água Santa. Ou seja, não sei se está acabando o fôlego também. Mas, de uma forma ou de outra, se tivesse vencido esses 2 jogos, ainda assim o Palmeiras entraria como favorito nas quartas de final desse Campeonato Paulista. O Corinthians deixou uma boa impressão ontem no jogo que ele fez, mostra uma transição com crescimento em alguns setores, né? Não na defesa, em que o Balbuena poderia ser uma garantia e não é o contrário, tem alguns problemas do Corinthians, mas está na briga para até a semifinal. Mas na final nem ele e nem o São Paulo, que também fez um bom jogo hoje, comandou a partida contra o Botafogo em Ribeirão Preto, venceu de virada por 3-1. Pode ocorrer uma semifinal aí entre São Paulo e Corinthians, o São Paulo terminando essa fase com maior pontuação em relação à equipe do Corinthians, mas eu acho que qualquer um dos dois, fazendo a final contra o Palmeiras, eu tenho a impressão que o Palmeiras entra como favorito na decisão contra qualquer adversário no estado de São Paulo, e será assim nas outras competições também nessa temporada. Última rodada que foi legal, viu? E só para citar, a Portuguesa se salvou
tomando uma bola na trave aos 54 do segundo tempo, no último minuto lá contra o Mirassol, estava portuguesando, né? Sendo rebaixada no minuto final de jogo, bola foi na trave, não entrou e a Portuguesa se salvou. Um dos resultados interessantes dessa última rodada. Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o Canelada só está começando. Bruno Prado, você que analisou essa partida aqui na Jovem Pan, ao lado do Nilson César, na transmissão pela rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Gostou do Palmeiras hoje? Palmeiras favorito, Bruno Prado? Olá, Pedro. É favorito, sim, ele é o melhor time do campeonato. Aí tem mata-mata, né? Às vezes no mata-mata acontece alguma coisa diferente, mas o melhor time é o Palmeiras, sem dúvida. O Palmeiras é o favorito a ganhar o Campeonato Paulista. No jogo de hoje não foi uma grande partida do Palmeiras, foi melhor que o Guarani, principalmente no segundo tempo. Poderia ter vencido, criou chances, jogou o suficiente para ganhar do Guarani, mas não foi das melhores partidas do Palmeiras, não. Muito quente, principalmente no primeiro tempo, até o jogo foi paralisado para que os jogadores se reidratassem, mas não foi assim uma partida espetacular. O último jogo com a Ferroviária em casa também não foi bom, mas de qualquer maneira o Palmeiras está invicto de novo, fechou a primeira fase do Paulista do ano passado também invicto, só foi perder o primeiro jogo da final para o São Paulo e depois conseguiu reverter, e outra vez o Palmeiras fecha essa primeira fase com 12 jogos sem perder para ninguém, chega forte para o mata-mata do Campeonato Paulista. E para você, Nilson César, muito boa noite. Gostou do que viu do Palmeiras hoje? Mas é um Palmeiras muito regular, né, Nilson? Você acha que chega como favorito, o time a ser batido nesse Paulistão, nessa fase eliminatória? Boa noite. Oi, Pedro. Boa noite para você. Boa noite para os amigos da PAN. É o time a ser batido, sem dúvida, o Palmeiras. Hoje jogou mal. Hoje o time do Palmeiras não foi bem, não. O Palmeiras jogou muito abaixo do que a gente espera do Palmeiras, né? Os dois meninos foram mal. O Giovani no primeiro tempo foi muito mal e o Endrick no segundo tempo não pegou na bola. Muito mal. Os dois meninos foram muito mal no Palmeiras. É aquela tal história. Agora é um jogo único, né? Vai um empatezinho aí. Não empatou com o Guarani? Empatou com o Guarani. Pode empatar com o São Bernardo. Por quem disse que não pode empatar? Empata um jogo com o São Bernardo, vai para pênalti e pode ficar fora do campeonato. Então, é essa história. Agora entra numa fase de mata-mata. Entendeu? Claro que o Palmeiras é favorito. Vai jogar em casa contra o São Bernardo. É o favorito para conquistar a vaga para a semifinal do campeonato. É o favorito numa eventual decisão do campeonato também, o Palmeiras. Mas o São Bernardo é um time chato, hein? É um time duro de ser batido também, né? Então vai jogar a vida contra o Palmeiras para ver se consegue tirar o Palmeiras do campeonato. Eu não vejo hipótese do São Bernardo vencer o jogo do Palmeiras, mas vejo sim uma hipótese de um empate. São Bernardo e Palmeiras, e aí uma decisão podendo ir para pênalti, né? Pela lógica, o Palmeiras é favorito até a final do campeonato, mesmo diante do Corinthians e mesmo diante do São Paulo, se eventualmente for o São Paulo, né? Precisa passar o Corinthians, precisa passar o São Paulo, né? É tudo assim, porque agora é mata-mata e... Mata, né? É mata, não é nem mata-mata. Mata-mata ainda o melhor passa, né? Normalmente passa. É mata, e num jogo pode ter surpresa essa reta final do Paulistão. Queria dizer o seguinte, posso, a respeito dos dois rebaixados? Olha, dois rebaixados e não tem que ter pena nenhuma. Foi uma incompetência total dos dois. O São Bento, se ganha de 1-0 do Bragantino, está classificado. Independente de qualquer outro resultado. Mesmo que o Ituano tivesse cravado 3. Se tivesse empatado, estava classificado. Não, porque daí o Ituano ganhou, classificaria o Ituano. Ah, classificaram, perdão, porque estava pensando no rebaixamento. Não, estaria classificado. Se ganha de 1-0, classificado. A Ferroviária não conseguiu ganhar da Inter de Limeira em casa. A Inter tomou 5 do Guarani. Jogando em casa, né? Foi em Araraquara o jogo. Em Araraquara? Então jogou em casa e tomou 5. É porque o campo dela estava com buraco. Ela mandou o jogo lá em Araraquara. Não, em Sorocaba ela mandou esse jogo. Foi em Sorocaba que ela tomou 5. Foi 5, né? 5, tomou 5-0 do Guarani e a Ferroviária não conseguiu marcar um golzinho, então também merece o rebaixamento. Não tem que chorar aí nem o São Bento e nem a Ferroviária, duas equipes tradicionalíssimas do interior que voltaram para a Série A2. E a Portuguesa, milagrosamente, fica livre do rebaixamento, a Luzinha. O Fábio Piperno me mandou aqui uma mensagem falando o seguinte: nos últimos 470 dias, o Palmeiras perdeu 7 jogos. Que coisa, hein? Mas às vezes impressionante. Perde, né? Alô, Piperno, pode em 473 perder um aí, Piperno.
Você que gosta dos palpites, Nilson, você já tá apostando no Palmeiras? Você acha Palmeiras vai passar. Eu digo, título do Paulistão, ou não? Você não quer... Não, ainda não. Ainda não? Título ainda não, porque eu tenho só a próxima fase. A próxima fase você Palmeiras vai passar aqui, pelo São Bernardo. Porque quem vai de bob.com, galera que gosta de apostar, sempre aguarda o palpite do nosso Nilson César. Mas, Palmeiras, próxima fase passa o Palmeiras. Bruno Prado, a gente falando desses números do Palmeiras... Apenas uma derrota nos últimos 6 meses e agora o Piperno fazendo esse levantamento. Em 470 dias, né, o Palmeiras não sabe o que é derrota. Perdeu 7 jogos nos últimos 470 dias, perdeu 7 jogos. Né? Mais do que um ano e 3 meses. Isso. Maravilha, hein, Piperno? É, muito bom. Isso é... Ele virou a noite fazendo as contas. É um time duro de ser batido mesmo. Foram, nesses 7 jogos, uma para o Chelsea, 2 para o São Paulo, 2 para o Atlético Paranaense, uma para o Ceará e uma para o Internacional. Foram as derrotas do Palmeiras no ano passado. Esse ano ainda não perdeu. Então, tem o Chelsea, que é um time europeu, tem um outro nível de disputa. Ele perdeu só para o São Paulo, para o Atlético Paranaense, que esses dois ganharam 2 vezes do Palmeiras, para o Ceará e para o Inter. Só 4 times aqui do futebol sul-americano derrotaram o Palmeiras aí nos últimos 400 e poucos dias. Né? Então, realmente não é fácil ganhar do Palmeiras. É um adversário muito duro para qualquer equipe aqui da América do Sul. E o Nilson falou dessa questão que envolve o Endrick, o Giovani, os 2 garotos. O Abel Ferreira hoje começou com o Giovani e no segundo tempo já voltou com o Endrick. Você gostou da partida dos dois? Achou uma partida apagada? Concorda com o Nilson? Não, os dois foram mal, né? Tanto o Giovani quanto o Endrick. Os dois participaram muito pouco do jogo. O Giovani é um jogador que tem uma característica mais de buscar o drible, de jogar... Ele joga, mais uma vez, jogou aberto pelo lado direito, onde ele normalmente joga. Ele tem essa característica de tentar jogada individual, até tentou, mas não estava num bom dia. No intervalo entrou o Endrick, entrou como centroavante. Aí o Dudu passou para o lado direito, o Rony foi jogar do lado esquerdo. Mas o Endrick também não conseguiu participar do jogo. O Giovani até participou um pouquinho mais, mas os 2 meninos estiveram bem abaixo do esperado. Falando aí de Giovani, de Endrick, Flávio Prado, tá aí. O Abel Ferreira começou com o Giovani. Tinha até uma questão antes da bola rolar sobre os jogadores pendurados. Ainda assim, o Dudu que estava pendurado, o menino pendurado, eles começaram jogando e o Endrick ficou no banco. Será que é algo que a gente pode ver também na fase eliminatória, a partir das quartas de final, o Giovani como titular, Flávio? Eu acho que sim. O Palmeiras, inteligentemente, está usando esse campeonato como um laboratório. Está botando os meninos para jogar, fixou o Endrick. A oscilação dele é naturalíssima, como o Giovani será natural. O moleque tem 16, o outro tem 17. Vocês estão muito jovens, muito menininho. Normal, mas normal mesmo. E agora é um bom momento para isso. Então hoje, por exemplo, os dois jogaram mal. Botou o Guarani. O que aconteceu? Nada. Né? Então dá para o Palmeiras ter esse tipo de exercício nesse momento, dar uma maturada nos meninos aí, e na hora da necessidade mais premente, na hora do Campeonato Brasileiro, vão estar mais prontos, vão estar mais rodados, vão ter vivido decisões que agora são decisões. Meninos vão entrar, vão jogar um pouquinho e tal, vão sentir como é que é, vão se acostumar também com marcações mais fortes, com jogadores mais fortes fisicamente, enfim. Bem natural tudo o que está acontecendo, inclusive a oscilação desses garotos. Para mim está tudo dentro da normalidade. E para você, José Manuel de Barros, falando dessas 2 promessas do Palmeiras, Endrick e Giovani, hoje o Abel começou com o Giovani, Zé. Não, eu acho até interessante isso. Tira um pouco do peso do Endrick, né? Você joga no jogador, em cima de um garoto que foi negociado com o Real Madrid, toda essa responsabilidade de ser um dos destaques do time, de entrar e resolver. E, de repente, você tem que deixar que isso aconteça com maior naturalidade, né? Sem uma imposição tão forte. E como está aparecendo outro garoto, no caso o Giovani, você pode revezar em determinados jogos, em algumas situações, até para tirar um pouquinho toda essa responsabilidade em cima dele, deixar que as coisas aconteçam com maior naturalidade. Se não me falha a memória, você pode me ajudar nisso aí, o Abel subiu acho que 8 jogadores, né?
das categorias de base para essa temporada. Né? E assim, está subindo mais 2 agora, né? O Pedro Lima e o Luiz Guilherme. No meio campo, e o Luiz Guilherme, que é um jogador mais do meio para frente, que vão revezar aí entre profissionais e base. Vamos no sub-20, assim, né? Vamos jogar no sub-20 e jogar também, servir também ao profissional. Seleção sub-20. Sim, sem dúvida. Então, você pode rodar, dar oportunidade para todos eles. De repente, você foca tudo em cima de um garoto e o outro aparece, vem ali de onde você menos espera e aparece um cara para fazer uma diferença. A temporada é muito longa. O Campeonato Paulista está sendo muito bem utilizado nesse Palmeiras. Até a ausência de contratações ajuda um pouco nisso. Faz com que o Palmeiras use essa base. Ele investiu muito. É um dos principais, já falei disso aqui, é um dos times no Brasil que mais investem em categorias de base, ao lado do Flamengo, ao lado de outras equipes aqui. O Palmeiras, sem dúvida alguma, está ali entre as 3 equipes que investem um caminhão de dinheiro ali para formar garotos. Precisa utilizar também, precisa deixar um certo espaço para esses jogadores. Acho que vai precisar fazer algum investimento em algumas posições-chave. Mas enquanto isso, e pensando agora no começo da temporada no Campeonato Paulista, é bom trabalhar com esses garotos e fazer esse revezamento, Hendrick em um jogo ou outro, Giovani e até com os outros meninos, eu acho salutar, eu acho importante para dar rodagem para todos eles. E para você, Nilson César, você que transmitiu esse jogo, quando a gente anunciou a escalação com o Giovani, você disse, né? É um jogador que está mais preparado, pelo menos na sua concepção. Tem mais idade, né? E para você iria de Giovani também, agora no mata-mata? Ou melhor, no mata agora, Mas isso que o Zé Manuel falou é o que o Abel deve fazer mesmo, revezar os caras, né? O menino tem 16 anos de idade, é muito novinho, rapaz. Tá cheirando leite ainda, saiu da mamadeira recentemente, entendeu? Tem que entender isso, não adianta, agora você entra aí, resolve tudo, vira o Ronaldo Fenômeno, porque você é fantástico, sensacional, já foi vendido pelo Real Madrid, você vai arrebentar, você vai acabar com todos os jogos. Não vai! Claro que não vai, entendeu? Essa carga por cima do menino é terrível, porque mexe com todo emocional. Você quer que eu use uma palavra chique? Vai lá. Mexe com o psique, mexe com a alma do cara, é verdade. Mexe com a alma. Psique é chique, hein? Psique é alma, né? Sou marido de psicóloga, então eu sei isso, né? Psique é alma, mexe com o psique do cara, mexe com a alma do cara, sabe? E o garoto sente. Outro dia ele saiu e foi chorar. Foi chorar no banco, não foi? Ele saiu, colocou cobriu o rosto. Porque estava chorando no banco. Claro, o emocional, ele define tudo na vida de qualquer um de nós. Se você não estiver bem emocionalmente, você acha que você vai realizar um bom trabalho? Não vai. Ainda mais um atleta de alto rendimento, um atleta num esporte de alto rendimento, que é o caso do futebol. Isso é esporte de alto rendimento. O cara tem que estar muito bem emocionalmente. Tem que estar muito bem para a coisa andar. E ele não está, porque é uma carga que ele não tem condições ainda de suportar. Pode vir a ser, daqui a alguns anos, sabe? Um jogador excepcional, está brilhando lá na Europa, marcando gols sem parar no Real Madrid, ou onde estiver, sabe? Pode ser. Eu acho, por exemplo, que ele vai chegar no Real, e a possibilidade é o Real colocar ele no time B, ou então emprestar para alguém. Acho que esse é o caminho dele da maturação, do amadurecimento para esse garoto, né? É a mesma coisa que você entra no lugar do Benzema e faz tudo que o Benzema faz aí. Não vai fazer. Então, a mesma coisa a gente diz aí em relação ao Giovani, que deve ir embora também. Rapidinho deve ir embora também o Giovani. Então, o Palmeiras está fazendo certo, reveza os dois, tira a carga dos dois, joga um tempo um, joga um tempo outro. Hoje o Abel fez isso. Botou um tempo o menino lá, o Giovani, outro tempo ele botou o Hendrick. Os dois não jogaram nada. Nada, jogaram muito mal. Foram muito mal. Tanto o Giovani, até eu falei pro Bruno, nossa, 35 do segundo tempo, o moleque não pegou na bola ainda. Então eu acho que o Palmeiras está fazendo certo, com os garotos tem que tomar muito cuidado para que não arrebente emocionalmente esses meninos. Isso é muito importante. Agora eu posso falar uma coisa sobre o Hendrick? Eu transmiti a partida anterior do Palmeiras em casa. E assim, eu noto que o Abel está tentando encontrar um lugar no contexto do time. Porque o Palmeiras tem um contexto muito específico do Rony, que quando contratado e quando jogava no Atlético era um jogador de beirada de campo. O Abel o transformou num centroavante e um baita de um jogador que chegou à seleção brasileira, goleador. Aí o Hendrick vem da base também como esse jogador mais centralizado. Aí você chega para o Hendrick jogar, tira o Rony da nova posição de conforto dele. E assim, na última partida eu vi um Hendrick que não guardava a posição.
Ele estava na esquerda, ele estava na direita, revezava muito com o Rony. Até o Dudu, os três trocavam muito de posição. Mas me agradou muito a movimentação do Endrick. Já não ficava nem centralizado, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Cada hora, em cada ataque, ele ia para uma posição. E ele me agradou. Eu gostei da movimentação do Endrick naquela oportunidade. Ele também foi substituído. Ele saiu o Giovani, entrou mais ali fixo pelo lado direito. Mas assim, eu acho que ele está, no contexto do time, ele está tentando arrumar um lugar e uma melhor maneira de ser utilizado. O Abel é inteligente, está buscando um espaço para ele. Eu acho que é questão de tempo e essa evolução vai acontecer de forma natural.